Demorou, mas Patrick enfim é jogador do Atlético Mineiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo entre o Galo e o São Paulo e fala também sobre o Corinthians. O presidente William Monteiro Alves afirmou que fez proposta a Cristiano Ronaldo. Dava para pagar essa conta? Quero falar ainda sobre o Palmeiras, que acaba de fechar com mais uma joia agora do futebol pernambucano. Informações importantes a respeito do Santos e do Vasco da Gama. Quero te trazer detalhes sobre Matheus Davó no Cruzeiro. Tem as últimas dos bastidores, mercado, transferências e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com 1.261.000 pessoas inscritas. Se você ainda não se inscreveu, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que tem boas cotações de segunda a segunda. Nesse sábado, por exemplo, 3 jogos do Campeonato Espanhol com direito a Villarreal e Real Madrid. Tem também Copa da Inglaterra com 6 partidas. O principal jogo da FA Cup nesse sábado inclui o Tottenham. Para você apostar na 1xBet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que se antecipou e reservou hotel nas 3 cidades que estão cotadas para receber a partida da Supercopa contra o Palmeiras. Só para lembrar, o campeão brasileiro enfrenta o campeão da Copa do Brasil. Esse jogo ainda sem local definido, o Flamengo se antecipou e reservou hotel em Salvador, em Recife e em Brasília. Bora contar que a Arrascaeta deu entrada à obtenção do passaporte brasileiro. Pediu esse documento, deve demorar algum tempo, mas é bom que se diga, essa tentativa do Arrascaeta nada tem a ver com chance de jogar na seleção, ele nem pode, ele atuou pela seleção principal do Uruguai. O objetivo por trás dessa iniciativa é fazer com que o Arrascaeta deixe de ocupar vaga de estrangeiro enquanto veste a camisa do Flamengo. Rubro-negro que já tem o Vidal, o Varela, o Pulgar e ainda pretende fechar nos próximos dias com o Rossi e com o Quinteiro. Se o Arrascaeta se transforma, entre aspas, em brasileiro, ele deixa de ocupar a vaga de gringos e o Flamengo teria com todos esses gringos que eu citei as 5 permissões possíveis. Bora falar agora sobre o Fortaleza, que anunciou Tomás Pochettino, um atacante de 26 anos de idade que jogou a temporada passada pelo River Plate. Já havia antecipado essa informação para vocês depois do papo com o presidente Marcelo Paz. Fortaleza está comprando 80% dos direitos econômicos do jogador que pertenciam ao Austin dos Estados Unidos, contrato até dezembro de 2025, outra informação legal. 6º reforço do Fortaleza para 2023, alguns nomes bem interessantes, como por exemplo do goleiro João Ricardo, do lateral esquerdo Bruno Pacheco, tem também o Esteves, o Pikachu, Dudu e Christian Bernardi. Quero falar agora sobre a torcida do Valladolid, clube da Espanha, que anda brava com o Ronaldo Fenômeno. Você sabe que o Ronaldo é o dono do Valladolid, né? Entre outras coisas, a irritação se dá pela campanha do time no espanhol, o time é só o 15º colocado, e pelo fato de o Ronaldo recentemente ter alterado o escudo do Valladolid. Para fechar o giro de notícias, contar que Jeromel, zagueiro do Grêmio, vai precisar, ou melhor, já passou nessa sexta-feira por uma pequena cirurgia por conta do menisco do joelho esquerdo. O tempo de recuperação não foi divulgado, mas em geral esse tipo de procedimento exige um tempo de pelo menos 30 dias. Jeromel fica fora dessa primeira parte da temporada de 2023. Bora falar agora sobre o Botafogo. Contei para vocês com exclusividade que Botafogo e Parimet haviam fechado um acordo de patrocínio master, o maior da história do clube. Pois saibam que esse acordo com duração de 2 anos vai render ao Botafogo 55 milhões de reais. Se a gente dividir por 2, dá para dizer que serão 22 milhões e meio de reais por temporada. Torcedor do Botafogo com melhor memória vai lembrar que a Guaraviton já pagou 25 milhões de reais por ano ao Botafogo. Só que o contrato com a Guaraviton exigia ou permitia à parceira uma série de outras propriedades e plataformas. Esses 22 milhões e meio de reais da Parimet serão exclusivamente pelo patrocínio no peito. Trata-se do melhor contrato já fechado na história do Botafogo, o 3º melhor do futebol brasileiro, só atrás de Palmeiras e Flamengo. Para fechar, desses 55 milhões de reais totais, 5 milhões serão destinados ao time feminino, 2 milhões e meio por ano, é o Botafogo tentando montar um time mais forte e bastante interessante no futebol feminino. Quero falar agora sobre Patrick, que é novo jogador do Atlético.
Informação que eu antecipei nas minhas redes sociais durante a sexta-feira. Quero dar detalhes para vocês do acordo. Uma das pessoas envolvidas me assegurou que o Atlético vai desembolsar 6 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. O valor foi reduzido, inicialmente discutia-se entre 8 e 10 milhões de reais, só que o Monte Azul e o Internacional abriram mão da venda de 10%. Eles vão manter 10% do valor de uma venda futura. Dessa maneira, o Galo fica com 80% dos direitos econômicos. Nesses 6 milhões de reais que eu estou contando, não estão incluídos os custos da operação, além da comissão. Para completar, é importante dizer que o São Paulo está vendendo os 30% dos direitos econômicos que tinha sobre o Patrick. O Tricolor havia comprado esses 30% do Inter no fim da temporada de 2021 e começaria a pagar apenas em 2023 3 milhões e 300 mil reais. O Patrick, depois da troca dos documentos, vai passar por exames médicos e assinar um contrato de 3 temporadas. O salário dele no Galo será maior do que no São Paulo. Ganhava 500 mil no Tricolor, vai passar a ganhar 600 mil no Galo. Por último, mas não menos importante sobre esse assunto, contar que o Atlético anunciou nesta sexta-feira a chegada de Igor Gomes. Outra informação que você soube primeiro no canal do Nicola: o São Paulo conseguiu 10% do valor de uma venda futura do Igor Gomes, liberou o atleta que já foi apresentado e será reforço do Galo já em janeiro. Bora mudar de assunto e falar sobre Matheus Davó, reviravolta em relação ao atacante do Corinthians. Matheus Davó, que na virada do ano, ou melhor, no finalzinho de dezembro, esteve muito perto de virar reforço do Cruzeiro. Houve um desentendimento entre Cruzeiro e Corinthians, o negócio acabou melando, mas nos últimos dias as tratativas foram retomadas. O Davó já está em Belo Horizonte, passando por exames médicos para assinar um contrato de pelo menos 3 temporadas. Importante contar que o Cruzeiro vai pagar uma pequena compensação financeira ao Corinthians, algo na casa dos 700 mil reais, pela liberação do jogador. Davó tinha contrato com o Corinthians até dezembro de 23. Divisão dos direitos econômicos. O Cruzeiro passa a ter 60% dos direitos, o Corinthians vai ficar com outros 40%. O fato de o Davó estar chegando não significa que o Cruzeiro abre mão da busca por um outro camisa 9. O Davó chega como um atacante para auxiliar. O camisa 9 titular ainda não foi contratado. O Cruzeiro quer alguém de bastante nome, de bastante peso. Só para completar, Matheus Davó, 23 anos de idade, temporada passada pelo Bahia com 40 jogos, 10 gols e 4 assistências. Bora falar agora sobre o Corinthians. A revelação bombástica da sexta-feira: Duílio Monteiro Alves esteve no programa do Neto, os donos da bola, e afirmou que tentou a contratação de Cristiano Ronaldo. A frase do Duílio foi a seguinte, abre aspas: "Fiz a proposta e torci para ele não acertar. Brincadeira. Tínhamos muitos patrocinadores", fecha aspas. Duílio também deu alguns detalhes dessa oferta. Enquanto o Cristiano Ronaldo deixava o Manchester United, o Corinthians chegou a sugerir um contrato de 2 temporadas com a manutenção dos salários que ele tinha no Manchester United. Ou seja, o Corinthians se dispôs a pagar somente pelo Cristiano Ronaldo 13 milhões de reais por mês. Se a gente multiplicar pelos 2 anos de contrato, dá para dizer que o Corinthians desembolsaria algo na casa dos 315 milhões de reais com o CR7. O detalhe importante é de que se o CR7 aceitasse a oferta do Corinthians, ele ganharia 13 milhões e todo o restante do elenco custaria 20 milhões de reais. Como você sabe, o CR7 fechou com o Al Nassr da Arábia Saudita, onde ele vai ganhar 91 milhões de reais mensais. Quero saber a sua opinião. Você acha que o Corinthians fez certo de oferecer 13 milhões de reais por mês ao Cristiano Ronaldo? É uma tentativa válida? Você acha uma coisa descabida por conta da questão financeira que envolve o Corinthians? Estou muito curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários e deixe aquilo que você pensa. Antes de mudar de assunto, só lembrar que nessa entrevista ao Neto, o Duílio também confirmou a chegada de forma oficial do Yuri Alberto em troca do Queiroz e do Robert Renan, como eu havia antecipado para vocês. Também falou sobre a ampliação da arena, sobre uma série de outros pequenos detalhes, confirmando notícias que a gente já vinha contando nos últimos dias. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que no profissional não contrata ninguém, mas na base segue a todo vapor. João Paulo Sampaio acaba de fechar a contratação de Guilherme Lira, zagueiro de 13 anos de idade que pertencia ao Sport e chamou demais atenção durante o Campeonato Brasileiro Sub-14 disputado em 2022. O campeonato terminou em outubro e desde então João Paulo Sampaio trabalhava na obtenção desse jogador. Conversei com o João Paulo antes de gravar esse vídeo e ele contou que o Guilherme já esteve ontem, quinta-feira, no CT, na Academia de Futebol dos Garotos da Base, para assinar esse contrato, primeiro contrato de formação. O
Palmeiras vai ficar com 80% dos direitos econômicos e deixou outros 20% para o esporte. Negociação a custo zero para o Palmeiras. É o Verdão de olho em possíveis candidatos a craques no futuro. Atletas que nesse momento ainda vão precisar passar por uma lapidação, mas que mais para frente podem se tornar jogadores extremamente importantes, como o caso do Endrick, negociado recentemente por 72 milhões de euros com o Real Madrid. Antes de mudar de assunto, só contar que o Palmeiras acaba de acertar mais uma prorrogação de contrato agora do Zé Rafael, que renovou seu vínculo até 2025, enquanto alguns rivais do Palmeiras sofrem quebrando a cabeça com perdas de atletas em fim de contrato. O Palmeiras tem praticamente todo o seu elenco renovado no mínimo até 2024. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama e duas negociações. A primeira delas, Reynoso, a outra sobre Zanocelo. Quero começar falando sobre Emmanuel Reynoso. Esse é um meio atacante argentino que fez sucesso no Minnesota United na temporada de 2022. E os empresários dele, de acordo com o site Atenção Vasco... Site não, o canal do YouTube do Atenção Vascaínos, os empresários avisaram ao Vasco de que para tirá-lo do Minnesota serão necessários 6 milhões de euros ou algo na casa dos 33 milhões de reais. Além dessa questão para aquisição dos direitos econômicos, havia a necessidade de um pagamento salarial de 500 mil por mês. A 777 e o Vasco estão avaliando as condições do negócio. Sobre Zanocelo, essa informação é do Lucas Musetti, que cobre o Santos. De acordo com o setorista do Peixe, o Vasco chegou a oferecer os 32 milhões de reais que o Santos pediu pelo Zanocelo, mas o negócio estagnou quando o Vasco foi informado pelo Santos de que só haveria acordo se o Vasco também perdoasse uma dívida de 6 milhões de reais referentes ao Natan, ou seja, o Santos queria os 32 milhões em dinheiro e mais um perdão de uma dívida de 6 milhões, o pacote de 38. O Vasco e a 777 não gostaram da sugestão, da oferta, e o negócio acabou melando. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para saber se o Zanocelo ainda pode se mudar para São Januário. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!